Olá, como vai, meu irmão, minha irmã? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nesse dia, nós vamos meditar sobre um texto bíblico muito conhecido que se encontra em Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o verso 27. Vamos lá? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse ele: Vá, venda tudo o que tem, o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, é importante nós compreendermos nesta passagem muito conhecida aquilo que Deus espera de cada um de nós. Primeiramente, vamos ao cenário. Chega este homem, provavelmente um jovem rico, um jovem com um belo patrimônio, com riqueza, mas que também cumpria os mandamentos estabelecidos pela lei judaica. Os 10 mandamentos, os ritos nas sinagogas e tudo mais. Então, perante os homens, ele era considerado um exemplo. E ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus questionar o que ele pode fazer para ter a vida eterna. Ele, com certeza, acompanhou Jesus e viu os milagres que Jesus fizera. E é interessante que Jesus ele cita: você cumpriu os 10 mandamentos? Eu cumpri todos os mandamentos desde a minha adolescência. Muito bem. Mas falta ali uma coisa. Interessante, meus irmãos, que pode ser que esse jovem rico não é muito diferente do que muitas pessoas que nós vemos nos dias de hoje, no século XXI. As pessoas têm o seu hábito, a sua moral, a sua honestidade, os seus hábitos muitas vezes religiosos. Humanamente, uma pessoa exemplar. E muitas vezes as pessoas buscam uma religião para que ela valide o comportamento exemplar dela, para que ela possa entrar no reino de Deus. Mas Jesus ele diz algo muito importante e fundamental para aquele jovem. Falta-lhe uma coisa. Venda todo o seu patrimônio, doe aos pobres e siga-me.
O jovem teve dificuldade de fazer isso. Se entristeceu e se afastou. Ele era muito rico. Meus irmãos, o Evangelho, ele exige dos cristãos uma entrega total. Não simplesmente uma entrega parcial. Aquele jovem, ele cumpria regras, cumpria o que o meio religioso exigia, mas o coração dele não estava aberto para uma entrega total. O coração dele estava preso aos seus tesouros aqui na terra, a sua riqueza material que ele tinha. Ele se entristeceu porque não podia seguir a Jesus. Não poderia tirar o coração dele das riquezas que ele considerava. Vemos nesses dias também, irmãos, muitas pessoas que procuram a igreja, mas que simplesmente esperam que a Bíblia valide o comportamento deles. E é interessante, meus irmãos, que Deus nos conhece. Deus sabe o que nós precisamos. Deus não deseja que os seus filhos, que na caminhada cristã, eles mendiguem o pão. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, e a Bíblia nos orienta que nós, caminhando com Cristo, nós estamos debaixo das suas promessas, para vivermos uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida honesta, uma vida que testemunhe o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas qual é o diferencial? É que o nosso coração não esteja voltada para as riquezas materiais, que o ladrão pode roubar, que a traça pode corroer, mas que o nosso coração esteja voltada para as coisas espirituais, para o reino de Deus, porque lá, com as nossas atitudes, nós estaremos acumulando o quê? Tesouros aonde? Lá no céu. Onde não há ladrão, onde não há traça, onde nada é corroído. Por isso, meus irmãos, que nesse cenário desse jovem, o que está ali falando é o coração dele. E quando Jesus cita que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu, ele está usando essa metáfora no seguinte sentido. Na verdade, existia nas construções, nas fortalezas, um local alto, onde era bem estreito, onde os arqueiros eles ficavam preparados com suas flechas para poder, com os dardos, atacar o inimigo, e só cabia realmente o arqueiro ali, a fresta para passar. Então não poderia um camelo realmente passar por ali. Ou em também outras versões, estudos dizem que era uma porta extremamente estreita, que não podia passar ali a não ser uma pessoa. Um camelo não poderia passar por ali também. Mas interessante aquilo que os discípulos de Jesus... Então, como alguém pode entrar no reino dos céus? E Jesus diz que o que para o homem pode ser impossível, para Deus nada é impossível. O reino de Deus não é uma questão material, uma questão de recursos, de riqueza. O reino de Deus é uma questão de coração, de entrega total a Deus. O reino de Deus está acessível a qualquer pessoa, independente da sua condição social, independente do seu patrimônio, independente de cor, independente de gênero.
Meus irmãos, o reino de Deus está acessível a todos, porque é uma questão de coração, de crença. Jesus Cristo, quando viu que uma multidão estava o seguindo, porque fizeram alguns milagres e multiplicava pães e peixes, ele começou a tratar com muita seriedade essa questão. Quem quiser seguir-me deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Então, o pobre, o humilde, pode ter um lugar no reino de Deus. É uma questão de coração, é de crer, de entrega total. Mas o rico também pode também ter acesso ao reino de Deus. Mesmo que Jesus disse que não se pode seguir a dois senhores, servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. Mesmo sabendo do poder de sedutor das riquezas, da riqueza com relação ao homem, mesmo assim o rico tem acesso ao reino dos céus quando ele se volta para Jesus, quando ele reconhece que os seus recursos não servem para absolutamente nada, que por mais que ele tenha a sua conduta ilibada, precisa passar por Jesus Cristo, precisa ter o seu coração voltado, pedindo perdão pelos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para poder ter acesso aos céus e poder ter a vida eterna. Por isso que para os homens é difícil alguém muito rico. Não é impossível, não. Porque quando o Espírito Santo, Deus, age convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, qualquer homem pode ter acesso ao reino dos céus. Por isso é importante para nós que vivemos no século XXI, e especificamente nesse momento de pandemia, nesse momento de limitação da liberdade, nesse tempo onde o crente, o cristão, não tem liberdade de todos ainda virem presencialmente na casa de oração, na igreja, participar da alegria da comunhão, mas ele ter acesso à palavra de Deus, ter acesso às meditações via plataformas digitais. Mas é muito importante essa palavra também para os crentes, para que eles vigiem, para que essa mudança abrupta que tivemos com relação à pandemia mundial, mas que nós estejamos vigilantes, para que o nosso coração não seja seduzido pelas coisas materiais, que o nosso tempo não seja gasto com coisas inúteis, mas que nós possamos investir no reino de Deus. Invista seu tempo no reino de Deus. Talvez quando você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, lá vai mais uma ministração do pastor Luiz, da Igreja Batista do Jardim Marieta, talvez você desconsidere, eu vou fazer outras coisas, mas veja, isso são alimentos espirituais que vão fazer com que o seu coração continue voltado para as coisas espirituais, para que o objetivo da tua vida não se volte para as coisas materiais que ficarão aqui, mas que o seu coração esteja voltado para Deus, para o reino dele, que nos aguarda. Por isso, esta ministração, ela é importante para nós, mesmo nós que somos crentes, porque nós estamos muito voltados para as mídias digitais, e as mídias digitais têm coisas boas, mas tem muitas coisas humanas, carnais e demoníacas. Por isso precisamos estar atentos. Então, meu irmão, minha irmã, mantenha os seus olhos na cruz de Cristo. Alimente-se com a palavra de Deus, com seu culto pessoal, na sua casa, onde você estiver. Que você não se esqueça que você faz parte de um povo de Deus
e que você deve orar uns pelos outros para manter o sentido de comunhão, de unidade da Igreja do Senhor Jesus, e que você acompanhe as ministrações, os cultos, para que você se mantenha saudável espiritualmente, que o seu coração não esteja voltado para as coisas materiais, os padrões deste mundo, mas que você seja voltado para as coisas de Deus. Aliás, nós estamos, irmãos, sendo moldados dia após dia para nós entrarmos no reino de Deus. Por isso, essa mensagem daquele jovem rico não encontrou de Jesus uma validação dos seus padrões. Jesus fez-lhe uma pergunta. Jesus fez-lhe uma pergunta. Falta-lhe uma coisa. Será que falta alguma coisa para você? Se você estivesse indo a Jesus com o seu padrão, com o seu status, com que modo, com a imagem, o julgamento que você faz de si mesmo, será que ele iria dizer para você: falta ali uma coisa? O que é que está faltando? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o seu coração está totalmente voltado para Jesus? Pense nisso. Muitos têm acompanhado a igreja, muitos têm acompanhado as atividades da igreja, mas falta ali uma coisa. Se você já aceitou a Cristo, o próximo passo é se preparar para o batismo, uma ordenança do Senhor Jesus, para ser incluso na família de Deus. Pense sobre isso. O que é que te segura a você tomar essa decisão? Aquele jovem se entristeceu e voltou para a sua rotina. Mas e você? Onde está o seu coração que impede você de esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, de decidir aceitá-lo como Salvador da sua vida, de poder entregar-se a Ele, se batizar e fazer parte da Igreja de Cristo? Pense sobre isso. E meu irmão, minha irmã, membro da igreja, se mantenha íntegro, se mantenha saudável, buscando as coisas de Deus. Diariamente, em tudo que você fizer, pense, tudo que você faz tem que ser para a honra e glória do Senhor. Se você trabalha, faça o seu melhor para o patrão. Se você, com a sua família, dê o melhor de si para sua esposa e seus filhos, para o seu esposo e para os filhos. Com relação à sua igreja, ao irmão que está passando por dores, faça o possível para poder abençoá-lo e ajudá-lo nos momentos difíceis. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor diariamente. Isso vai fazer com que o nosso coração continue entregue totalmente ao Deus. Que nesse dia o Senhor te abençoe. Que nesse dia o Senhor te guarde. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração nesse dia. E que você possa buscar incessantemente a presença de Deus, a intimidade com Deus e o crescimento espiritual. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Ele te ama e quer te chamar de filho. Quero orar por você. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por podermos compartilhar, ó Deus, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um exame pessoal, ó Deus, um exame íntimo. Se o nosso coração, Senhor, se tem alguma área da nossa vida que ainda o Teu Filho Jesus não seja o Senhor. E se tiver, Pai, que possamos decidir, Senhor, que todas as áreas da nossa vida são seus, Senhor. Tu és Senhor. Para que não possamos fazer como aquele jovem que se afastou porque as riquezas falaram mais alto, Senhor. Mas que possamos entregar a Ti, Senhor. Senhor, a nossa vida por inteiro, ó Deus. Eu quero pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão, Senhor, nos acompanhando. Senhor, mas ainda algo os impede, ó Deus, de dar o passo adiante, de poder
Senhor, se batizar e caminhar contigo. Mas eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja falando ao seu coração, ó Deus, e que possam entregar-se totalmente, porque a caminhada cristã, Senhor, é a melhor coisa que nós podemos decidir. É poder, Senhor, entrar no reino dos céus, Senhor. Senhor, é algo maravilhoso, Senhor, que o nosso coração se enche de alegria em poder saber que Jesus Cristo propiciou a nossa entrada no céu, ó Deus. Tudo que tu tens preparado para que nós vivamos eternamente contigo. Ajude o Senhor nesse momento. Ajude o seu povo também, Senhor, a se manter, Senhor, saudável espiritualmente. Ajude o Senhor que os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo, Senhor, eles não sejam vulneráveis à sedução, Senhor, da riqueza, mas que possam se manter, Senhor, íntimos contigo. Que possam, Senhor amado, alimentar-se com a tua palavra, se fortalecer, ó Deus, através da comunhão com o corpo de Cristo. E que possamos, Senhor, ter uma comunicação através da oração, intimidade, gerando intimidade contigo. Abençoa, Senhor, vivemos tempos difíceis, tempos, Senhor, muito difíceis que não esperávamos passar, mas tu continuas sendo o nosso Deus. Tu continuas, Senhor, falando ao nosso coração, nos protegendo, nos motivando, nos animando, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, a tua bênção nesse dia sobre todas as famílias, sobre todo o seu povo, naquilo que estão realizando, que haja esperança viva em cada coração. E te pedimos, Senhor, que tu haja sobre o mundo, ó Deus, trazendo cura, Senhor, para esse vírus, Senhor, que tem trazido tanta mortandade, Senhor, nesse tempo. Porque sabemos que tudo está no teu controle, tudo está em tuas mãos, Senhor. Obrigado, abençoa-nos, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a Igreja Batista do Jardim Marieta, abençoa, Senhor, a Igreja Batista em Bofete, abençoa, Senhor, os nossos missionários que estão, Senhor, trabalhando em prol do teu reino, aonde eles estiverem, que a tua bênção, teu fortalecimento sejam sobre eles, Senhor. Obrigado, fica conosco, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lembrando, irmãos, estamos chegando perto do final de semana. No domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Lembrando, no sábado, o pequeno grupo também dos jovens e adolescentes, com a Gladys e o Vinícius também no sábado à noite, ok? E então, domingo, escola bíblica dominical pela manhã, presencialmente, e à noite, culto de celebração ao nosso Deus, às 19 horas, e estaremos também transmitindo ao vivo. Um grande abraço a todos, que a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.